Durante a 9ª temporada, nós pensamos que o Mori Prime estava se transformando no Evil Mori, ou que talvez estivéssemos assistindo secretamente a origem daquele personagem. Mas o último episódio revelou uma possibilidade muito pior. O Mori pode não virar o Evil Mori, ele pode crescer e se tornar um verdadeiro filho do Rick. Um adulto sem escrúpulos, incapaz de enxergar qualquer vida como insubstituível, nem mesmo a vida da própria família. E o mais assustador é que essa transformação já começou. Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao canal Entre Dimensões. Bom, por muito tempo a principal teoria envolvendo o Mori Prime dizia que ele acabaria se tornando o Evil Mori. A 9ª temporada praticamente jogou gasolina nessa teoria quando mostrou o Mori sem empatia, agindo de maneira fria, inteligente e extremamente perigosa. Bom, naquele estado ele não parecia apenas mais corajoso, ele parecia finalmente livre de qualquer limite moral. Era como observar toda a inteligência adquirida durante anos de aventuras com o Rick funcionando sem o freio da consciência. Só que o último episódio muda completamente essa discussão, porque mostra que o Mori não precisa perder a empatia para ser cruel. Ele já aprendeu a manipular, usar e destruir pessoas, mesmo sentindo alguma coisa por elas. E isso pode ser muito mais perigoso. O Evil Mori entendeu que a relação entre Ricks e Moris era abusiva e decidiu escapar. Ele matou incontáveis pessoas, manipulou a cidadela e cometeu atrocidades, mas o seu objetivo sempre foi romper o ciclo. Já o Mori Prime está seguindo pelo caminho contrário. Ele permanece emocionalmente preso ao Rick enquanto absorve tudo aquilo que existe de pior nele. Bom, em outras palavras, o Evil Mori é o Mori que percebeu o abuso e foi embora. O Mori Prime pode se tornar o Mori que permaneceu e aprendeu a abusar dos outros. No início da série, o Mori possuía uma moralidade muito forte. Ele questionava o Rick, tentava salvar vidas e ficava aterrorizado quando uma aventura colocava pessoas inocentes em risco. Bom, o Rick, ele precisava arrastá-lo para o caos. Hoje o Mori entra no caos sozinho e em algumas situações o Rick aparece apenas para recolher o que sobrou. Isso não aconteceu de uma hora para outra. O Mori viu a sua realidade original ser transformada em um mundo Cronenberg. Ele abandonou a própria família, mudou de dimensão e enterrou uma própria versão de si morta no quintal de casa. Depois ele passou anos vendo Ricks, Moris, Beths, Jerrys e Summers morrendo e serem substituídos por versões praticamente idênticas delas. Bom, pro Rick, isso sempre foi apenas logística multiversal. Morreu uma família? Tá tudo bem, escolhe uma outra dimensão e continua o café da manhã. Bom, o problema é que o Mori está começando a pensar da mesma maneira. Quando existem versões infinitas de todas as pessoas, a morte deixa de parecer definitiva. Se uma Beth morrer, existe outra Beth. Se o Jerry morrer, bom, aí provavelmente o multiverso vai agradecer. Bom, se uma família inteira for destruída, basta abrir um portal e procurar uma parecida. Essa lógica não elimina completamente os sentimentos do Mori, mas corrói a importância da vida. E talvez essa seja a verdadeira herança que o Rick está deixando para ele. Não a inteligência, não a tecnologia, não a arma de portais, mas a incapacidade de considerar alguém realmente insubstituível. O episódio em que o Mori fica sem empatia foi fundamental porque revelou aquilo que já existe escondido dentro dele. Sem empatia, o Mori se tornou mais estratégico, eficiente e brutal. Isso não significa que a empatia deixava ele menos inteligente. Ela apenas impedia que a sua inteligência fosse usada como arma. Depois que sua empatia voltou, o Mori não esqueceu do que ele era capaz. Ele descobriu que podia controlar a situação, enfrentar ameaças e tomar decisões cruéis sem depender do Rick. O final da temporada confirma isso da maneira mais perturbadora possível, porque o Mori destrói uma família inteira sem estar sob o efeito de nenhuma criatura ou alteração emocional. Ele faz tudo conscientemente e, ao encontrar uma família alternativa, amorosa, o Mori não quer apenas visitá-la, ele quer ocupar o lugar do Mori morto e receber o carinho que sente não existir em sua própria casa. Até aí, a sua atitude nasce de uma carência compreensível.
Mas quando essa família alternativa deixa de atender às suas necessidades, o Mori começa a usar cada integrante como uma ferramenta. O Jerry daquele universo revela ser um pai obsessivo e perigoso, então o Mori procura o Rick local. Esse Rick estava sóbrio, tinha uma carreira, tinha amigos, esposa e uma vida emocionalmente saudável. Ele havia conseguido escapar do mesmo buraco que transformou tantos outros Ricks em monstros nihilistas. Bom, o Mori olha para aquele homem recuperado e não enxerga uma pessoa. Ele enxerga uma passagem de volta para casa. Por isso, começa a manipulá-lo para que desenvolva a viagem interdimensional. O Mori, ele conhece o trauma daquele Rick, ele entende o risco de uma recaída e percebe que o projeto pode destruir o casamento e a vida desse Rick. Mesmo assim, cara, ele continua pressionando. Quando a esposa questiona o que está acontecendo, o Mori afirma que aquele Rick pertence mais a ele do que a ela. E essa frase é monstruosa, porque ela revela que o Mori já não está apenas imitando o comportamento do Rick. Ele começou a reproduzir a mesma ideia de posse que sustenta a relação abusiva entre os dois. O Rick sempre tratou o Mori como seu assistente, escudo humano e peça de camuflagem cerebral e propriedade particular no final das contas. Agora, o Mori olha para outra pessoa e diz basicamente: ele é mais útil para mim do que é importante para você. Esse não é o Evil Mori tentando destruir o sistema, é o Mori Prime assumindo o seu lugar dentro dele. O Rick sóbrio volta a beber, perde a esposa e mergulha novamente na obsessão. Jerry, Beth e Summer aparecem e aí lá no final do episódio começa uma luta que acaba com todos eles mortos. O Mori desejava uma família perfeita, mas quando percebeu que ela não poderia ser exatamente como queria, ajudou a destruí-la. Cara, isso é muito louco. Depois ficou diante dos corpos esperando o Rick 637 buscá-lo. É quase como uma criança esperando o pai chegar depois de quebrar alguma coisa. Com uma pequena diferença que alguma coisa, nesse caso, era uma família inteira morta. E no final das contas, o Rick nem parece surpreso. Ele conhece o Mori, sabe o que ele está se tornando e talvez até tenha acompanhado isso à distância. Se o Rick realmente estava rastreando o Mori e decidiu não interferir, então ele permitiu que várias pessoas morressem apenas para ensinar uma lição para ele. É o método educacional Rick Sanchez, trauma, cadáveres e nenhum sentimento. O mais grave acontece no final do episódio, quando o nosso Mori pune aquele Mori que apresentou as viagens e o lance lá de visitar os próprios funerais, transformando em um cachorro de pescoço comprido. Bom, o Mori, ele transfere a culpa para outra pessoa, mesmo sabendo que foi ele que manipulou o Rick e destruiu toda aquela família. E no final das contas, isso é exatamente o que o Rick costuma fazer. Provoca uma catástrofe, encontra alguém para responsabilizar e segue vivendo como se o universo tivesse simplesmente tropeçado sozinho. Mas a cena final ela é ainda mais obscura. O Rick leva o Mori para andar de bicicleta e diz: "Eu sou seu pai". O Mori aceita e responde que é seu filho. A princípio, esse momento parece bem bonito. O Mori finalmente recebe a demonstração de amor que procurou durante todo o episódio. Porém, olhando com mais cuidado, a cena é aterrorizante. O Mori recebe essa validação do Rick logo depois de agir exatamente como ele. É como se o carinho fosse uma recompensa por sua corrupção. O Rick não o chama de filho quando o Mori demonstra bondade, compaixão ou até mesmo coragem. Essa aproximação acontece depois que o Mori manipula um homem vulnerável, destrói uma família e aprende que pode abandonar as consequências indo para outra realidade. O episódio não está apenas dizendo que Rick ama o Mori como um filho. Ele está dizendo que o Mori está se tornando filho do Rick da pior maneira possível. Evil Mori se afastou do Rick para preservar a própria liberdade. O Mori Prime pode continuar do lado dele até perder completamente a própria identidade, se tornando um louco nihilista como o avô original dele, o Rick Prime. Cara, e se esse processo continuar, o Mori adulto não será necessariamente um gênio calculista tentando dominar o multiverso. Ele poderá ser algo mais cruel. Um homem emocionalmente quebrado, extremamente poderoso e convencido que nenhuma morte importa, porque existe outra versão da própria vítima. A sua família poderá morrer diante dele
e mesmo que ele sofra, uma parte de sua mente já saberá que basta procurar substitutos. Cara, esse é o lado mais devastador da relação entre o Rick e o Morty. E o Rick, ele não está apenas colocando o neto em perigo, ele está destruindo lentamente a capacidade do Morty enxergar o valor permanente nas pessoas. Talvez o maior vilão que o Rick já tenha criado não seja o Evil Morty, talvez seja o próprio Morty Prime, um garoto que ainda ama sua família, mas está aprendendo que pode substituí-la sempre que esse amor se tornar inconveniente. Cara, eu deixo uma pergunta muito polêmica, o que é pior? Um Morty que odeia o Rick e foge, ou um Morty que ama o Rick tanto que acaba se transformando nele? Bom, deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e ativa aí as notificações, porque essa relação até pode parecer divertida, mas talvez estejamos acompanhando desde o primeiro episódio a destruição completa da humanidade do Morty.